Na festa da empresa, vi meu marido e minha melhor amiga se beijando atrás do balcão do bar, traindo não só o nosso casamento, mas a minha dignidade na frente de todos. Aquilo foi a motivação que eu precisava para deixar de implorar por explicações e começar a reunir provas, porque algumas traições não pedem perdão, pedem consequência. Deixa eu voltar ao começo dessa história e te explicar como cheguei nesse momento, porque o que parecia um casamento perfeito era na verdade uma farsa construída com mentiras, e eu estava prestes a derrubar tudo. Meu nome é Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia. Tenho 35 anos e passei os últimos 10 casada com o Thiago, aquele tipo de homem que quando entra numa sala, todo mundo olha. Sabe aquele cara com um sorriso fácil, que faz piada com qualquer um, que em 5 minutos já é amigo de todo mundo? Era ele. Eu sempre fui o oposto. Mais quieta, mais na minha. Do tipo que prefere ficar nos bastidores resolvendo problemas do que estar no centro das atenções. A gente se conheceu na faculdade, ele fazia administração, e eu estudava tecnologia, trabalhava com computadores e sistemas. No começo, eu achava que a gente se complementava, que ele trazia leveza para minha seriedade e eu trazia estabilidade para o jeito solto dele. Mas com o tempo, percebi que complementar era só uma palavra bonita para encobrir o fato de que ele brilhava e eu ficava na sombra. Trabalhávamos na mesma empresa, uma empresa de tecnologia que começou pequena e cresceu rápido. Thiago estava no setor comercial, sempre fechando contratos, sempre sendo elogiado nas reuniões, sempre recebendo bônus e tapinhas nas costas dos chefes. Eu trabalhava na parte técnica, cuidando dos computadores, dos arquivos, garantindo que nada se perdesse quando alguém apagava algo importante ou quando o sistema dava problema. Meu trabalho era daqueles que ninguém nota quando está tudo funcionando, mas quando algo dá errado, todo mundo lembra que eu existo. Era um trabalho invisível, mas essencial. E eu era boa no que fazia, meticulosa até demais. Thiago sempre zombava disso. Dizia que eu era paranoica porque eu salvava tudo em 3 lugares diferentes, porque eu anotava senhas em cadernos separados, porque eu não confiava só na memória ou na sorte. Ele ria e falava: "Relaxa, Bia, ninguém está interessado nas suas coisas chatas de computador." Mal sabia ele que essa paranoia ia ser exatamente o que o destruiria no final. Foi há 8 anos que Camila entrou na nossa vida. Ela foi contratada para o setor de marketing, cheia de energia, sempre bem arrumada, sempre sorrindo, sempre no meio de todo mundo. Ela era tudo que eu não era. Extrovertida, fashion, o tipo de pessoa que ilumina um ambiente só de entrar. No começo eu estranhei quando ela veio falar comigo, porque normalmente esse tipo de gente nem nota quem é quieto como eu. Mas ela insistiu, me chamava para almoçar, para tomar café, dizia que a gente precisava ser amigas, que mulheres tinham que se apoiar no ambiente corporativo. Com o tempo, eu acreditei. Abri meu coração para ela, contei das minhas inseguranças, de como eu sempre achei que tinha sorte de ter conquistado um cara como o Thiago, de como às vezes eu me sentia apagada perto dele, e ela, como boa amiga que eu achava que era, me consolava. Só que agora, olhando para trás, eu percebo que os conselhos dela sempre tinham um veneno escondido. Ela dizia coisas como: "Bia, você tem sorte mesmo. O Thiago é tão paciente com o seu jeito mais fechado. Se fosse eu no lugar dele, não sei se teria tanta paciência." Ou então, amiga, você podia fazer um esforço, se arrumar mais, sair mais, porque homem gosta de mulher que dá atenção, sabe? Eu ouvia aquilo e internalizava, achando que o problema era eu, que eu precisava melhorar, que eu não era boa o suficiente. Ela plantava essas sementes de insegurança e eu regava, achando que era autocrítica saudável. Os últimos 2 anos foram especialmente estranhos. Thiago começou a chegar cada vez mais tarde em casa, sempre com desculpas prontas. Reunião que se estendeu. Cliente difícil que precisou de atenção extra. Happy hour com a equipe que ele não podia recusar porque era importante para a carreira. O celular dele, que antes ficava jogado em qualquer lugar, agora tinha senha nova e ele levava até pro banheiro. Quando eu perguntava alguma coisa, ele virava o jogo, dizia que eu estava sendo insegura demais, que precisava confiar mais, que meu trabalho estava me deixando paranoica. Você vive naquele mundo de senhas e sistemas? Acha que todo mundo está escondendo alguma coisa? Ele falava com aquele tom de quem está cansado de explicar o óbvio. E eu acreditava, me culpava. Tentava ser menos desconfiada, mais leve, mais o que ele queria que eu fosse. Camila também mudou nessa época. Ficou mais distante, começou a cancelar nossos encontros em cima da hora, sempre com desculpas de trabalho ou compromissos urgentes. Mas quando a gente se via, ela fazia muitas perguntas sobre a minha rotina, sobre meus horários, sobre quando eu viajava a trabalho. Eu achava que era preocupação de amiga,
que ela estava sendo atenciosa. Como eu era idiota! No trabalho, as humilhações vinham disfarçadas de brincadeira. Tiago adorava fazer piadas sobre mulher que trabalha com computador, sempre naquele tom de quem está só zoando, mas que na frente dos outros me colocava para baixo. Ele fazia isso nas reuniões, nos corredores, nos almoços de equipe, e todo mundo ria porque vindo dele parecia engraçado. Eu sorria junto, fingia que não me incomodava, mas por dentro cada piada era uma facada pequena. Pior ainda era quando ele usava minhas ideias. Eu sugeria soluções para problemas que ele enfrentava no comercial, dava opiniões técnicas sobre propostas que ele estava montando, e dias depois ele apresentava aquilo como se fosse insight dele. Quando eu comentava, ele dizia que casamento era parceria, que o sucesso dele era meu também, que eu estava sendo mesquinha de querer crédito. Camila fazia parecido, pedia minha opinião sobre campanhas de marketing, copiava o que eu sugeria, e depois era ela quem recebia os elogios do chefe. Mas eu engolia tudo isso, porque eram pessoas que eu amava, pessoas em quem eu confiava, e amor verdadeiro não fica contando pontos, certo? Errado. Muito errado. A gota d'água veio na festa de fim de ano da empresa. Todo ano a empresa fazia uma festa grande para comemorar os resultados. Sempre em algum lugar chique, sempre com tema elegante, sempre cheia de gente fingindo gostar uma da outra. Esse ano foi num hotel no centro de São Paulo, salão enorme com decoração dourada, uma banda tocando música ao vivo, garçons circulando com bandejas de bebida e comida. Tiago fez questão que a gente fosse junto, disse que era importante mostrar que éramos um casal sólido, que imagem conta muito no ambiente corporativo. Me arrumei com um vestido preto simples, nada muito chamativo porque nunca gostei de ser o centro das atenções. Camila estava deslumbrante, vestido vermelho justo, salto alto, maquiagem impecável, cabelo solto caindo nas costas. Ela veio me cumprimentar logo que cheguei, me deu um abraço apertado, disse que eu estava linda. Tiago mal olhou para mim, já estava no meio de um grupo de colegas, taça na mão, sorriso estampado, distribuindo charme para quem quisesse. Passei a primeira hora da festa circulando sozinha, cumprimentando gente que eu mal conhecia, segurando uma taça de vinho branco que eu nem estava bebendo de verdade. A festa estava lotada, música alta, luzes baixas criando aquele clima de intimidade forçada que festa de empresa sempre tem. Eu estava me sentindo sufocada, precisava de um momento de silêncio, então decidi ir até o bar pegar uma água. O bar ficava num canto mais afastado do salão principal. Um balcão bonito de mármore com prateleiras cheias de garrafas iluminadas. Quando eu me aproximei, ouvi risadas abafadas vindo de trás do balcão, daquela área onde ficam os estoques e onde normalmente só os funcionários do bar entram. Alguma coisa no tom daquela risada me fez parar, me fez me esconder atrás de uma coluna em vez de continuar andando. E foi aí que eu vi. Tiago tinha Camila pressionada contra a parede, no meio das caixas de bebida e das garrafas vazias. As mãos dele estavam na cintura dela, os lábios colados num beijo que não tinha nada de inocente, nada de acidental. Era fome, era intimidade, era algo que claramente já acontecia há muito tempo. Camila tinha os dedos enroscados no cabelo dele, a perna levantada se enroscando na dele, o corpo todo entregue. Eles se beijavam devagar, com gosto, como quem conhece cada centímetro do corpo do outro, como quem já fez aquilo 1000 vezes e ainda não cansou. Tiago sussurrou alguma coisa no ouvido dela e os dois riram baixinho, cúmplices, completamente alheios ao resto do mundo. Meu estômago revirou. Senti as pernas fraquejarem, a taça quase escorregou da minha mão. Tudo ao meu redor ficou embaçado. O som da música e das conversas virou um zumbido distante. Quis gritar, quis correr até lá e fazer o maior escândalo, mas não consegui me mexer. Fiquei ali, parada atrás da coluna, assistindo a pior cena da minha vida como se fosse um filme de terror que eu não conseguia desligar. Eles só se separaram quando o barman voltou com uma caixa de gelo. Camila se afastou rápido, ajeitou o vestido, passou a mão no cabelo e saiu andando de volta para o salão com aquele sorriso perfeito estampado no rosto, como se nada tivesse acontecido. Tiago esperou alguns segundos, ajeitou a gravata, respirou fundo e foi na direção oposta. Ninguém viu. Ninguém percebeu. A festa continuou normalmente. Pessoas rindo, dançando, bebendo, completamente alheias ao fato de que meu mundo tinha acabado de desabar. Continuei escondida atrás da coluna por mais alguns minutos, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que alguém ia ouvir. Quando finalmente consegui me mover, saí daquela festa sem falar com ninguém. Mandei mensagem pro Tiago dizendo que estava com dor de cabeça e ia embora,
Ele respondeu com um ok, amor, pego um Uber, depois eu chego, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Camila me mandou mensagem uns minutos depois. Sumiu, amiga? Está tudo bem? Com um emoji de coração no final. Não respondi. Cheguei em casa e fui direto pro meu escritório, aquele cantinho da casa onde eu tinha meu computador pessoal e meus equipamentos de trabalho. Sentei na cadeira, liguei o computador e fiquei olhando para a tela sem saber muito bem o que fazer. O coração ainda estava acelerado, as mãos tremiam, mas aos poucos uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Não era só tristeza ou raiva, era uma clareza fria, um foco que eu nunca tinha sentido antes. Se estava acontecendo uma traição, haveria provas. E se alguém sabia encontrar provas em computadores e celulares, era eu. Passei a madrugada inteira acordada, tomando café forte, os olhos ardendo de tanto olhar para a tela, os dedos voando no teclado. Tiago chegou umas 4 da manhã, bêbado. Nem percebeu que eu não estava na cama. Entrou cambaleando, tirou a roupa pelo caminho, se jogou no colchão e apagou. Eu continuei no escritório até o sol nascer, montando meu plano. Nos dias seguintes, comecei a agir. A primeira coisa que fiz foi fingir que nada tinha acontecido. Acordei, fiz café, dei bom dia pro Tiago, perguntei como tinha sido o resto da festa. Ele disse que foi legal, que ficou até tarde conversando com o pessoal, que estava com ressaca. Sorri, dei um beijo na testa dele, falei para ele tomar água e descansar. Por dentro, eu estava fervendo, mas por fora mantive a máscara perfeita. Fui trabalhar como se fosse um dia normal, cumprimentei todo mundo, inclusive Camila, que veio toda sorridente me perguntar se eu estava melhor da dor de cabeça. Disse que sim, que já tinha passado, e ela me abraçou dizendo que ficou preocupada. Abracei de volta, sorrindo, enquanto por dentro eu anotava mentalmente cada palavra falsa que saía da boca dela. A primeira coisa que eu precisava era ter acesso ao celular do Tiago sem ele perceber. Eu sabia que ele tinha trocado a senha, mas também sabia que ele era preguiçoso e provavelmente usava alguma combinação óbvia. Esperei ele tomar banho e, enquanto o chuveiro estava ligado, peguei o celular dele que estava carregando na sala. Tentei a data de aniversário dele. Não funcionou. Tentei a data do nosso casamento. Também não. Então, tentei a data de aniversário da Camila, que eu sabia de cor porque sempre dava presente para ela. Desbloqueou. Meu estômago embrulhou, porque até a senha dele tinha se tornado sobre ela e não sobre mim. Abri o WhatsApp dele, fui direto nas conversas com a Camila, mas não tinha nada. Tudo apagado. Mas eu sabia que mesmo quando você apaga mensagens no celular, muitas vezes elas ficam guardadas numa cópia de segurança que o próprio telefone faz automaticamente. Conectei o celular dele no meu computador usando um cabo, fingi que estava fazendo uma atualização de sistema caso ele perguntasse, e copiei todos os arquivos de backup que estavam salvos. Demorou uns 15 minutos, e quando ouvi o chuveiro fechar, rapidamente desconectei tudo e deixei o celular exatamente onde estava. Tiago saiu do banho, pegou o telefone, nem desconfiou de nada. Naquela noite, depois que ele dormiu, abri os arquivos que eu tinha copiado. Usei um programa que eu conhecia do trabalho, aquele tipo de ferramenta que a gente usa quando precisa recuperar arquivos que foram apagados por engano. E encontrei tudo. Meses e meses de conversas entre Tiago e Camila, mensagens que eles deletavam logo depois de mandar para não deixar rastro, mas que ficaram guardadas naquela cópia automática que o celular faz. Li tudo. Cada mensagem, cada palavra suja, cada plano. A traição tinha começado há mais de 1 ano, numa viagem de trabalho que os dois fizeram para o Rio de Janeiro. Eles tinham ficado no mesmo hotel, em quartos separados oficialmente, mas as mensagens mostravam que passavam as noites juntos. E o pior não eram nem as mensagens de sexo. Embora essas também fossem nojentas, o pior eram as mensagens em que eles riam de mim. Camila escrevia coisas como: "Ela nem desconfia de nada, é incrível como a Bia vive no mundo dela, completamente alheia." Tiago respondia: "É o jeito nerd dela, vive mais dentro da cabeça e dos computadores do que na vida real." Tinha mensagens dela contando como eu tinha ligado chorando porque achava que ele estava distante. E ela escreveu que fingiu me consolar e sugeriu que eu fizesse terapia porque o problema claramente era meu. Tiago respondeu rindo: "Você é má, mas eu adoro isso." Tinha fotos, tinha vídeos curtos, tinha até prints de reservas de hotéis que eles dividiam quando eu estava viajando a trabalho. Cada linha que eu lia era como uma facada, mas eu não chorava. Só salvava tudo, copiava para vários lugares diferentes, organizava por data, criava pastas, porque eu sabia que essas provas seriam minha arma quando chegasse a hora. Mas quando eu achei que tinha visto o pior, encontrei algo ainda mais pesado. Vasculhando os e-mails do Tiago,
Porque eu tinha acesso à conta de e-mail pessoal dele, já que anos atrás ele me pediu para configurar quando comprou um celular novo e me deu a senha. Encontrei uma troca de mensagens entre ele e a Camila sobre o futuro. Eles estavam planejando ficar juntos de verdade, mas antes precisavam me tirar do caminho de um jeito que não levantasse suspeitas. Camila tinha escrito: "A gente precisa ser esperto. Não dá pra simplesmente pedir divórcio do nada. As pessoas vão desconfiar e vai ficar feio pra gente no trabalho." A solução que eles bolaram foi ainda mais cruel. Camila ia começar a plantar comentários negativos sobre mim no trabalho, dizer pro chefe que eu estava estranha, desmotivada, que ela, como minha amiga, estava preocupada com meu desempenho. A ideia era que aos poucos eu fosse sendo empurrada pra fora da empresa, talvez até demitida. E aí, quando eu estivesse abalada emocionalmente, Tiago pediria a separação. Ele escreveu: "Quando ela estiver destruída, sem emprego, vai ser mais fácil. Ela não vai ter energia pra brigar por nada. A gente consegue ficar com a casa e eu parto pra outra." A casa. Eles queriam ficar com a minha casa. A casa que tinha sido herança da minha avó, que estava no meu nome, que era meu maior patrimônio. Li aquilo e algo dentro de mim não só quebrou, mas se reconstruiu completamente diferente. Não era mais só traição de um casamento, não era só a perda de uma amizade, era um plano calculado para me destruir por completo, para me deixar sem nada, sem trabalho, sem casa, sem dignidade. E eles achavam que eu era burra demais, alheia demais, nerd demais para perceber. Naquela noite, sentada na cadeira do escritório, olhando para a tela cheia de evidências, eu tomei uma decisão. Não ia fazer escândalo, não ia chorar, não ia implorar por explicações. Ia fazer o que eu sabia fazer melhor, juntar provas, organizar informações e, na hora certa, apertar o botão que faria tudo explodir na cara deles. Comecei a montar um arquivo digital, uma pasta enorme com tudo que eu tinha encontrado. Prints de mensagens com as datas visíveis, fotos, vídeos, e-mails. Tudo organizado em ordem cronológica, contando a história completa da traição. Fiz cópias em 3 pendrives diferentes. Salvei numa pasta na internet que só eu tinha acesso. E até imprimi tudo guardando numa pasta física escondida no armário do escritório. Eu era paranoica com backups, lembra? Essa paranoia agora era minha maior força. Nos dias seguintes, continuei representando a esposa dedicada e a amiga fiel. Tiago começou a ficar mais carinhoso, o que era engraçado porque eu percebi o padrão. Sempre que ele me traía, ele vinha com mimos como se isso compensasse. Flores sem motivo, jantares prontos quando eu chegava em casa, elogios sobre como eu estava bonita. Eu aceitava tudo, agradecia, sorria e por dentro anotava cada gesto falso. Camila também intensificou as investidas, me chamava mais para conversar, perguntava se estava tudo bem no casamento, se eu precisava desabafar. Uma vez ela chegou a sugerir que talvez eu e o Tiago precisássemos de um tempo separados para pensar, porque às vezes o casamento cansa e tudo bem admitir isso. Ouvi tudo aquilo e fingi considerar. Disse que ia pensar. E ela ficou toda animada, como se estivesse realmente me ajudando. Por dentro eu pensava: você não tem ideia do que está vindo. No trabalho, comecei a perceber os movimentos que ela tinha descrito nos e-mails. Henrique, que era o diretor da empresa e chefe direto de todos nós, me chamou para uma conversa individual. Disse que tinha recebido alguns comentários de colegas. Não citou nomes, mas eu sabia que era a Camila, sobre meu comportamento. Disseram que eu estava mais fechada, menos participativa nas reuniões, que parecia desmotivada. Ele disse que estava preocupado, que queria saber se estava tudo bem, se eu precisava de algum suporte. Mantive a calma, disse que estava tudo normal, que talvez eu estivesse só um pouco cansada, mas nada que atrapalhasse meu trabalho. Pedi exemplos concretos de onde meu desempenho tinha caído, e ele não soube responder, disse que eram só percepções gerais da equipe. Saí daquela reunião sabendo exatamente o que estava acontecendo. O plano deles estava em andamento, e se eu não fizesse nada, logo ia acabar sem emprego mesmo. Foi quando procurei um advogado. Marquei uma consulta num horário de almoço, disse no trabalho que tinha dentista. O Dr. Sérgio era um advogado especializado em divórcio. Tinha sido recomendação de uma colega que passou por separação anos atrás. Cheguei no escritório dele com um dos pendrives. Ele conectou no computador e começou a ler. Ficou uns 20 minutos em silêncio, só lendo, a expressão ficando cada vez mais séria. Quando terminou, tirou os óculos, olhou para mim e disse: "Senhora Beatriz, com esse material aqui, você tem um caso sólido para um divórcio extremamente favorável para você. Ele não vai levar a absolutamente nada. E dependendo de como a gente conduzir, você ainda pode processar por danos morais.
Mas tem que ser rápido e estratégico. Se você confrontar agora, ele vai tentar destruir provas, inventar versões, vai ficar feio. Você precisa de um momento certo, um momento em que ele não possa fugir nem se defender. Passamos 2 horas naquele escritório planejando cada detalhe. Transferência de dinheiro da conta conjunta para uma conta só minha. Inventário de todos os bens da casa. Separação de documentos importantes. Pedido de divórcio pronto para ser protocolado no momento exato. Voltei do escritório do advogado com uma sensação estranha. Não era felicidade, mas era algo parecido com controle. Pela primeira vez em meses, eu sentia que não estava mais sendo levada pela situação. Eu estava conduzindo. Cheguei em casa e Tiago estava no sofá assistindo futebol. Me cumprimentou sem tirar os olhos da TV, perguntou como tinha sido o dentista, e eu disse que estava tudo certo, só limpeza de rotina. Fui pro quarto, tranquei a porta, e pela primeira vez em semanas deixei as lágrimas caírem. Chorei tudo que tinha segurado, a tristeza, a raiva, a humilhação, a dor de perceber que 10 anos da minha vida tinham sido baseados numa mentira. Chorei por 15 minutos sem parar, depois entrei no chuveiro, lavei o rosto, e quando saí não tinha mais lágrima. Tinha acabado. A Bia que implorava por atenção, que aceitava migalhas, que se culpava por tudo, tinha ido embora pelo ralo junto com a água do banho. A que saiu era outra pessoa, mais fria, mais calculista, mais perigosa. Os dias seguintes foram de preparação silenciosa. Comecei a transferir dinheiro aos poucos da nossa conta conjunta para minha conta pessoal. Valores pequenos que não chamassem atenção. Sempre com justificativas prontas caso ele perguntasse. Compras para o mercado, farmácia, presente para alguém. Separei documentos importantes, certidões, escritura da casa, comprovantes. Tudo guardado numa pasta que levei para o escritório do advogado. Fiz um inventário completo de tudo que tinha dentro de casa. Fotografei cada cômodo, cada móvel, cada objeto de valor, porque o advogado disse que isso seria importante, caso Tiago tentasse alegar que alguma coisa era dele. No trabalho, comecei a prestar mais atenção nas interações da Camila com o Henrique, e percebi que ela estava sempre puxando conversa com ele, sempre fazendo comentários sutis sobre mim, sempre plantando aquelas sementinhas de dúvida. Mas eu não reagi, só observei e anotei mentalmente. Foi numa terça-feira que Tiago chegou em casa com uma pasta de documentos. Ele tinha aquele sorriso falso de quem está prestes a fazer algo esperto. Bia, precisa assinar isso aqui para mim. É uma atualização do nosso plano de previdência privada. O contador disse que tem vantagem fiscal, mas precisa ser assinado pelos dois. Peguei os papéis, comecei a ler, e mesmo sem ser advogada reconheci o que era. Não tinha nada de previdência, era uma transferência de propriedade da casa. Estava escrito em termos complicados, cheio de juridiquês para confundir, mas basicamente se eu assinasse aquilo, a casa que era só minha ia passar a ser nossa, e na separação ele teria direito à metade. Olhei para ele, olhei para os papéis e disse com a voz mais calma que consegui. Deixa eu ler com mais calma. Você sabe que eu sou chata com documento. Não gosto de assinar nada sem entender direitinho. Ele revirou os olhos, sempre complicando as coisas. Bia, é só assinar. Confia em mim. Não tem nada demais. Confia em mim. As mesmas palavras que ele tinha usado durante anos para me manipular. Sorri e disse: Eu assino amanhã, tá? Hoje eu tô cansada. Ele bufou, mas aceitou. No dia seguinte, levei os papéis pro Dr. Sérgio. Ele leu e confirmou o que eu tinha desconfiado. Era uma tentativa de me roubar metade da casa. Mas ele teve uma ideia melhor. Fez uma cópia exata dos documentos. Mesma fonte, mesmo papel, mesma aparência, mas mudou o conteúdo. No documento falso, Tiago na verdade estava confessando por escrito que tentou fraudar a esposa em benefício próprio. Parecia loucura, mas o advogado explicou que isso seria uma prova adicional de má-fé que seria útil no divórcio. Levei a versão falsa para casa, assinei e entreguei para o Tiago. Ele nem leu, só pegou, guardou na pasta dele e disse: Viu como não era nada demais? Sorri de volta pensando: Você não tem ideia do que acabou de assinar. Enquanto tudo isso acontecia, continuei monitorando os e-mails e mensagens. Foi assim que descobri algo que mudou completamente meu plano de ação. Camila e Tiago não estavam só tramando me tirar da empresa. Eles estavam roubando meu trabalho. Encontrei e-mails onde eles discutiam um projeto grande que estava para ser apresentado para os diretores e investidores. O projeto era sobre melhorias nos sistemas da empresa. Exatamente minha área de especialidade. Eles tinham pegado ideias que eu tinha sugerido em reuniões, propostas que eu tinha escrito, relatórios que eu tinha feito, e estavam montando uma apresentação como se fossem ideias deles.
O plano era fazer essa apresentação, impressionar os chefes e usar isso para pedir promoção e aumento. E tinha mais. Henrique tinha adorado a ideia e confirmado que eles poderiam apresentar no final do mês, na reunião trimestral com todos os diretores e investidores da empresa. Seria o palco perfeito. Foi aí que eu tive a ideia. Em vez de expor a traição deles em casa, em particular, ou numa conversa fechada no escritório, eu ia fazer isso no momento de glória deles. Na frente de todo mundo importante da empresa. No momento em que eles achassem que estavam no topo, eu ia mostrar para todo mundo quem eles realmente eram. Mas precisava fazer isso de um jeito que não parecesse vingança barata. Precisava ser irrefutável, técnico, baseado em fatos. Comecei a montar uma apresentação paralela. Peguei todos os arquivos originais que eu tinha criado, com as datas de criação preservadas, comparei com os arquivos da apresentação deles, coloquei lado a lado. Adicionei prints das mensagens onde eles combinavam de copiar meu trabalho. Coloquei também algumas das mensagens mais pesadas da traição, não as explícitas demais, mas aquelas em que ficava claro o relacionamento e principalmente aquelas em que eles zombavam de mim e planejavam me destruir profissionalmente. Organizei tudo numa sequência lógica, primeiro mostrando o roubo do trabalho, depois revelando o motivo por trás. Era devastador, era perfeito. Nos dias que antecederam a apresentação, Thiago estava cada vez mais empolgado. Falava o tempo todo sobre como aquele projeto ia ser um divisor de águas na carreira dele, como finalmente ia ser reconhecido como merecia. Camila me ligava para dizer que estava nervosa, mas animada, que aquilo podia mudar a vida dela. Eu fingia felicidade por eles, mandava mensagens de incentivo, dizia que tinha certeza que ia dar tudo certo. Por dentro, eu estava contando as horas. Preparei um pendrive especial com minha apresentação, testei várias vezes para ter certeza que estava tudo funcionando. O advogado tinha me orientado a ter cautela, mas eu estava além disso. Eu queria justiça e queria que fosse pública. No dia da apresentação, acordei antes do despertador. Thiago ainda estava dormindo e eu fiquei alguns minutos olhando para ele. Tentei lembrar do homem que eu tinha amado, do cara que me fez rir na faculdade, das promessas que ele tinha feito no casamento. Mas não consegui. Aquele homem nunca existiu de verdade. Ou se existiu, morreu há muito tempo. O que estava dormindo na minha cama era um estranho, um mentiroso, alguém que tinha planejado friamente me destruir. Levantei, tomei banho, me arrumei com um vestido cinza elegante, mas discreto. Queria parecer profissional, séria, não uma mulher fazendo escândalo por ciúmes. Thiago acordou empolgado. Conferiu a apresentação dele 1000 vezes no notebook. Ensaiou as falas. "Você vai estar lá, né?" Ele perguntou. "Claro, não perderia por nada", eu respondi. E era verdade, mas não pelos motivos que ele achava. Cheguei na empresa mais cedo, passei no setor de recursos humanos. Tinha marcado uma conversa rápida com a coordenadora, a Mariana, uma mulher séria que sempre foi justa comigo. Fechei a porta da sala e disse que precisava fazer uma denúncia formal, mas que só poderia entregar as provas completas após a reunião da tarde. Ela estranhou, mas quando mostrei alguns prints, só o suficiente para ela entender a gravidade, ela concordou em esperar. Disse que levaria ao jurídico da empresa imediatamente após a reunião. Perfeito. Subi para o meu andar, trabalhei normalmente a manhã toda, respondi e-mails, fingi que era um dia comum. Camila passou pela minha mesa. Estava linda, toda arrumada, vestido branco justo, salto alto, maquiagem impecável. Me deu um abraço e disse: "Torce por mim, amiga." "Eu vou torcer, pode deixar", eu respondi, sorrindo. O auditório começou a encher por volta das 2 da tarde. Diretoria, gerentes, coordenadores, gente de outras filiais conectada por videoconferência, até investidores externos estavam presentes. Era realmente um evento grande. Thiago e Camila estavam na frente, do lado do palco, conferindo os últimos detalhes da apresentação. Eu me sentei na 5ª fileira, no meio, numa posição em que dava para ver tudo, mas não estava chamando atenção. Tinha o pendrive na bolsa e o notebook no colo. Meu coração estava acelerado, mas minha cabeça estava fria, focada. As luzes do auditório diminuíram, a tela grande acendeu e Henrique subiu ao palco para abrir a reunião. Falou sobre os resultados do trimestre, sobre desafios e oportunidades, e então anunciou que Thiago e Camila fariam uma apresentação especial sobre otimização de processos. A plateia aplaudiu educadamente. Thiago subiu ao palco primeiro, com aquele sorriso confiante de vendedor. Começou falando sobre a importância de inovação, sobre como a empresa precisava se adaptar, sobre como ele e Camila tinham trabalhado duro num projeto revolucionário.
Camila complementou falando da pesquisa de mercado, dos benchmarks, de como tinham identificado oportunidades. A apresentação seguiu, slides bonitos, gráficos coloridos, palavras de efeito. A plateia assistia atenta, alguns já acenando com a cabeça concordando. Eles chegaram na parte central, onde mostraram as propostas de mudanças nos sistemas da empresa, usando exatamente os termos técnicos que eu tinha criado, exatamente a estrutura que eu tinha proposto meses atrás. Tiago falava com propriedade, como se realmente tivesse entendido tudo aquilo sozinho. Foi nesse momento que levantei. Peguei meu notebook, fechei a bolsa e comecei a caminhar até a frente do auditório. O som dos meus passos ecoou no silêncio. Pessoas viraram para me olhar. Tiago parou de falar, me viu vindo. Ficou confuso. Camila me olhou com irritação. Quando cheguei perto do palco, subi os 3 degraus e disse: alto o suficiente para todo mundo ouvir. Com licença, eu preciso complementar essa apresentação com algumas informações técnicas importantes. Tiago sussurrou: Bia, o que você está fazendo? Eu ignorei. Olhei para o Henrique na primeira fileira e disse: são dados essenciais que vão mudar a percepção sobre esse projeto. Henrique, sem entender, mas sempre aberto à informação, acenou com a cabeça. Claro, Bia, pode prosseguir. Conectei meu pendrive no computador que estava controlando o telão. Tiago tentou continuar falando, mas eu pedi licença de novo. Firme. Só um momento, por favor. Abri meu arquivo. A tela piscou. A apresentação dele sumiu. E minha primeira imagem apareceu. Era um título grande, em letras simples. A verdadeira origem do projeto. A plateia murmurou, confusa. Tiago ficou pálido. Camila se levantou da cadeira. Bia, o que é isso? Ela perguntou, a voz já tremendo. Patos. Eu respondi. Apertei o botão e minha apresentação começou. A primeira parte mostrava documentos lado a lado. Do lado esquerdo, meus arquivos originais, com as datas de criação visíveis, 8 meses antes. Do lado direito, os arquivos da apresentação de Tiago e Camila, de 3 semanas atrás. Linha por linha, parágrafo por parágrafo, eram idênticos. Até erros de digitação que eu tinha cometido e depois corrigido estavam copiados nos arquivos deles. Coloquei também prints de e-mails onde eu tinha mandado essas propostas para o meu supervisor meses atrás, com as respostas dele agradecendo pelo trabalho. A plateia começou a entender. Murmúrios cresceram. Henrique se levantou, a expressão mudando de confusão para seriedade. Bia, você está dizendo que esse projeto é seu? Ele perguntou alto. Estou mostrando que os conceitos, a estrutura e até a redação são meus, e as datas dos arquivos provam isso. Eu respondi, a voz firme. Mas eu não parei aí. A apresentação continuou. Mostrei prints de conversas entre Tiago e Camila, aquelas em que eles combinavam de usar minhas ideias, em que riam de mim, em que me chamavam de nerd alheia, de robô que não percebe nada. Mostrei os e-mails em que Camila plantava comentários negativos sobre mim para o Henrique, tentando me sabotar profissionalmente. E então, mostrei as mensagens que revelavam a traição, não as mais íntimas, mas aquelas em que ficava óbvio o relacionamento, em que eles combinavam encontros, em que falavam sobre o futuro juntos, e pior, em que planejavam me afastar do trabalho e me deixar sem nada. A sala explodiu. Pessoas ofegando, sussurrando, algumas rindo nervosas sem saber como reagir, outras claramente chocadas. Alguns gravavam com o celular. Tiago tentou falar, tentou gritar que aquilo era invasão de privacidade, que eu tinha hackeado os e-mails dele. Estava preparada para isso. Olhei para ele, calma, e disse alto pro auditório inteiro ouvir. Todos os acessos que fiz foram dentro da minha autorização como responsável técnica pelos sistemas da empresa. Está no meu contrato que posso acessar qualquer arquivo corporativo quando houver suspeita de má conduta, e todos os acessos estão registrados e disponíveis para auditoria. Quanto aos seus e-mails e mensagens pessoais do celular, você mesmo me deu sua senha há 3 anos quando pediu para eu configurar seu telefone novo. Nunca mudou a senha depois, e continuou usando o mesmo backup automático. Você facilitou meu trabalho. A plateia ficou ainda mais tensa. Camila tentou se defender. Virou pro Henrique com lágrimas nos olhos. Ela está fazendo isso porque é vingativa, porque descobriu que eu e o Tiago nos apaixonamos. Ela quer me destruir profissionalmente por ciúmes. Henrique ergueu a mão, cortando ela. A voz dele saiu gelada. Se apaixonaram ou conspiraram para roubar trabalho de uma colega e sabotá-la? Porque o que eu estou vendo aqui não é romance, é crime. Henrique virou para o jurídico da empresa que estava na segunda fileira. Vocês estão vendo isso? Preciso de parecer imediato. A advogada da empresa, uma mulher de uns 50 anos, levantou e disse:
roubo de propriedade intelectual, assédio moral, criação de ambiente de trabalho tóxico. Demissão por justa causa é o mínimo. Processo civil e criminal são possíveis dependendo do aprofundamento. Henrique acenou para a segurança. Escoltem essas duas pessoas para fora do prédio. Crachás recolhidos, acessos bloqueados. Demissão efetivar agora. Tiago tentou argumentar. Começou a gritar que aquilo era injustiça, que ele ia processar a empresa, que eu tinha armado tudo. Mas os seguranças já estavam ao lado dele, educados, mas firmes. Camila chorava. A máscara perfeita completamente destruída. O rosto borrado de rímel. Ela tentou me olhar, tentou dizer alguma coisa, mas eu não dei atenção. Virei de costas enquanto eles eram levados para fora. O auditório lentamente esvaziou. Pessoas vinham até mim, algumas para dizer que sentiam muito pelo que passei, outras para perguntar detalhes técnicos sobre os arquivos, outras claramente com medo de mim agora. Henrique ficou até o final. Quando estava vazio, ele se aproximou. Bia, o que você acabou de fazer foi a coisa mais insana e mais justificada que eu já vi em 20 anos de carreira. Eu tinha que expor, eu respondi, senão ia ser minha palavra contra a deles, e eles são mais carismáticos que eu. Ele concordou. Você salvou a empresa de um processo gigante. E pessoalmente sinto muito. Devia ter investigado melhor quando ela veio falar mal de você. Não tem problema, você não tinha como saber. Ele hesitou. Então perguntou. A vaga de gerente sênior estava aberta. Vem com aumento grande e equipe própria. Você tá interessada? Vou pensar e te respondo amanhã, eu disse. Ele sorriu. Justo. Saiu, e fiquei sozinha no auditório vazio, olhando para o telão ainda aceso com a última imagem da minha apresentação. Saí do prédio e fui direto para o escritório do Dr. Sérgio. Ele tinha assistido a tudo. Alguém tinha mandado o vídeo que circulava nos grupos internos da empresa. Você não fez por menos, ele disse rindo. Precisava ser assim, respondi. Assinamos os papéis do divórcio. Com todas as provas, seria rápido. Tiago não tinha argumentos. A casa ficaria comigo. As economias que eram minhas ficariam protegidas. Ele sairia sem nada além das próprias coisas. O advogado disse que Tiago ainda poderia tentar contestar, mas dificilmente conseguiria algo. Saí de lá me sentindo mais leve do que tinha me sentido em meses. Os dias seguintes foram intensos. A história vazou completamente, virou assunto em todos os andares da empresa. Alguém postou uma versão resumida nas redes sociais que viralizou. Meu nome foi preservado na versão pública, mas quem era de dentro sabia. Fui chamada para mais reuniões com o conselho e com o jurídico. Expliquei tudo nos mínimos detalhes. Mostrei que todos os meus acessos foram legais e que agi em defesa própria quando percebi o plano contra mim. Eles não só validaram minha conduta, como oficializaram minha promoção. Aceitei a vaga de gerente sênior, porque percebi que ficar ali era uma forma de provar que eu não ia sair correndo, que o lugar era meu por mérito e não deles por falsidade. Tiago me ligou umas 60 vezes nos primeiros dias. Bloqueei o número. Apareceu na porta de casa numa noite, mas eu tinha mudado todas as fechaduras no dia seguinte à apresentação. Deixei um bilhete pregado na porta, suas coisas estão no depósito do prédio. Retire até sexta-feira ou vou doar tudo. Ele bateu na porta, gritou meu nome, mas eu não abri. Chamei a polícia, eles vieram, conversaram com ele e ele foi embora. Camila desapareceu completamente. Apagou todas as redes sociais, bloqueou todo mundo da empresa. Soube por uma colega que ela voltou para a cidade natal, um lugar pequeno no interior de Minas Gerais, porque em São Paulo ninguém queria mais contratar ela. A história tinha circulado. Todo mundo da área de marketing ficou sabendo. Ela estava marcada como a pessoa que roubava trabalho dos outros e traía amizades. Tiago tentou arrumar emprego em outras empresas grandes, mandou currículo para vários lugares, mas a notícia tinha se espalhado no meio corporativo. Acabou tendo que trabalhar como vendedor autônomo, fazendo bicos, sobrevivendo do jeito que dava. A mãe dele, minha ex-sogra, que sempre me tratou como a nerd sortuda que tinha conseguido fisgar o filho perfeito dela, me ligou 3 semanas depois. Estava chorando, pedindo para eu ter compaixão, dizendo que o Tiago estava destruído, que não conseguia dormir, que estava com depressão. Ouvi tudo em silêncio. E quando ela terminou, eu disse com a voz mais calma que consegui. Ele é um homem adulto que fez escolhas adultas. Agora ele lida com as consequências adultas dessas escolhas. Boa sorte para vocês. Desliguei e bloqueei o número dela também. As semanas foram passando e eu fui aos poucos reconstruindo minha vida. Comecei terapia, porque mesmo sendo a vítima e tendo feito o que precisava fazer, carregar tanta raiva e executar aquela exposição toda deixou marcas em mim.
Nas primeiras sessões eu chorava muito, soltava tudo que tinha segurado, toda a dor de perceber que 10 anos da minha vida tinham sido uma mentira. Mas aos poucos, com a ajuda da terapeuta, fui entendendo que o que eu sentia não era culpa, era luto. Luto pela pessoa que eu achei que o Thiago era, pela amizade que eu achei que tinha com a Camila, pela vida que eu achei que estava construindo. Aprendi que estar certa não significa que não dói, mas significa que você pode seguir em frente sem arrependimento. Decidi mudar tudo na casa. Cada cômodo que tinha alguma memória do Thiago ganhou nova cara. Pintei as paredes de cores diferentes, comprei móveis novos, troquei até os quadros e as cortinas. Fiz questão de estar presente em cada decisão, em cada escolha de cor, porque aquela casa precisava voltar a ser minha e só minha. Doei todas as roupas e objetos dele que ainda estavam no depósito porque ele nunca apareceu para buscar. Fiz uma limpa completa, como se estivesse tirando qualquer resquício de energia ruim que ele tinha deixado. Quando terminei, a casa parecia outra, parecia leve, parecia finalmente um lar de verdade. Voltei a fazer coisas que tinha abandonado ao longo do casamento. Thiago sempre dizia que eu era dura, que não sabia dançar, que não tinha ritmo, então eu tinha parado de tentar. Mas agora, livre dele e das opiniões dele, me matriculei numa academia de dança. Comecei com aulas de salsa, depois experimentei forró, e descobri que, na verdade, eu não era dura. Eu só precisava de espaço para me mover sem alguém me julgando o tempo todo. Fiz amizades novas ali, gente que não sabia da minha história, que me via só como a Bia que ria das próprias trapalhadas nos passos e se divertia de verdade. Voltei a sair com as amigas verdadeiras, aquelas que, quando souberam de tudo, vieram com um abraço apertado, garrafa de vinho e validação. A gente passava horas conversando, rindo, relembrando momentos bons de antes do Thiago, me ajudando a lembrar quem eu era antes de me perder naquele casamento. No trabalho, assumi a nova posição e trouxe mudanças importantes. Implementei políticas claras sobre propriedade intelectual, criei um canal seguro para denúncias de assédio moral, revisei contratos de trabalho para proteger melhor os funcionários de situações parecidas com a minha. Virei uma referência na empresa. As pessoas me respeitavam não só pela competência técnica, mas pela coragem de ter me defendido. Comecei a receber convites para palestrar em eventos sobre segurança digital e ética no ambiente corporativo. Na primeira palestra, contei minha história de forma genérica, sem citar nomes, focando em como documentação e provas são essenciais quando você precisa se defender. No final, uma moça jovem me procurou chorando. Disse que estava passando por algo parecido no trabalho dela, que estava sendo sabotada por um colega e não sabia o que fazer. Sentei com ela, ouvi tudo, dei orientações práticas sobre como juntar provas, como se proteger legalmente. Quando ela foi embora, mais calma e com um plano, percebi que minha dor tinha se transformado em propósito. Eu podia usar o que passei para ajudar outras pessoas a não se sentirem tão sozinhas e perdidas quanto eu me senti. 6 meses depois daquele dia no auditório, eu estava num café, lendo um relatório de trabalho quando alguém puxou a cadeira na minha frente e sentou. Levantei os olhos e era o Thiago. Levei um susto, pensei em levantar e ir embora imediatamente, mas a curiosidade falou mais alto. Ele estava diferente, mais magro, barba por fazer, olheiras fundas, roupa amassada. Parecia alguém que não estava dormindo direito há meses. "Bia, por favor, me dá só 5 minutos", ele pediu, a voz cansada. Olhei para ele, peguei o celular, coloquei o cronômetro na mesa marcando 5 minutos e disse: "Pode falar." Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e começou. "Eu errei. Errei de um jeito que não tem perdão, eu sei disso. Perdi tudo, emprego, casa, respeito próprio. A Camila me bloqueou. Disse que eu estraguei a vida dela, como se ela não tivesse feito tudo comigo, como se ela não fosse tão culpada quanto eu. Minha mãe mal fala comigo. Meu irmão me deixou ficar na casa dele, mas deixa claro que é temporário. Tô fazendo uns trabalhos de vendedor avulso, ganhando mixaria, mal pagando as contas. Eu vim aqui não para pedir perdão, porque eu não mereço, mas para dizer que você estava certa. Em tudo. Eu te subestimei, te diminuí, te traí da pior forma possível. E você me deu exatamente o que eu merecia. Eu sempre achei que era mais esperto que você, que podia fazer o que quisesse porque você era alheia demais para perceber. Mas você não era alheia, você só estava confiando. E eu confundi confiança com burrice. Foi o maior erro da minha vida. Fiquei olhando para ele enquanto falava. E não senti raiva, não senti pena, não senti nada além de um cansaço profundo. Quando o cronômetro apitou, marcando 5 minutos, levantei,
peguei minha bolsa e disse: Tiago, você não perdeu tudo porque eu te expus. Você perdeu porque escolheu trair, roubar, mentir e destruir alguém que te amava de verdade. Eu só mostrei pro mundo quem você sempre foi. E sabe qual a diferença entre eu e você? Eu reconstruí minha vida. Você só tá aqui lamentando a sua. Cuida da tua vida e esquece a minha. Dei as costas e saí sem olhar pra trás. Quando cheguei na calçada, respirei fundo. E pela primeira vez desde aquela festa, senti que o ciclo tinha realmente se fechado. Hoje, mais de um ano depois, posso dizer que estou bem. Não vou mentir dizendo que não deixou cicatrizes, porque deixou. Tenho dificuldade de confiar em gente nova. Demoro muito mais para abrir meu coração em qualquer tipo de relacionamento, seja amizade ou romance. Verifico portas e senhas 2 vezes. Tenho pesadelos ocasionais com traição. Às vezes acordo no meio da noite com o coração acelerado lembrando daquela cena atrás do bar. A terapeuta diz que isso é normal, que traumas levam tempo para curar e que o importante é que eu não deixe isso me paralisar. E eu não deixo. Aprendi coisas sobre mim mesma que eu não sabia antes. Aprendi que sou muito mais forte do que imaginava, que minha inteligência vai além da parte técnica, que sou estratégica, resiliente, capaz de me defender quando preciso. Aprendi que ser subestimada pode ser uma vantagem quando você sabe usar isso a seu favor. Aprendi que silêncio não é fraqueza, é planejamento. Tem dias que são mais difíceis que outros. Dias em que eu passo por algum lugar que costumava ir com o Tiago e sinto um aperto no peito. Dias em que vejo alguma propaganda de festa de empresa e lembro daquele beijo atrás do bar e a náusea volta. Dias em que me pego pensando se valeu a pena, se eu não devia ter só pedido o divórcio em silêncio em vez de expor tudo daquele jeito. Mas aí eu olho em volta, olho pra minha casa que é só minha e que eu decorei do meu jeito, olho pro meu escritório na empresa onde agora sou gerente e respeitada, leio as mensagens de mulheres que me agradecem por ter mostrado que é possível se defender e não apenas aceitar. E o aperto passa. Porque no final das contas eu não perdi nada que valia a pena manter. Eu só me livrei de tudo que estava me prendendo numa vida falsa. Tem gente que me critica até hoje. Tem gente que acha que o que eu fiz foi cruel demais, que humilhação pública é exagerado, que eu podia ter resolvido aquilo de forma mais privada. Eu discordo completamente. Humilhação pública seria se eu tivesse inventado mentiras, se eu tivesse fabricado provas, se eu tivesse distorcido fatos para fazer eles parecerem piores do que eram. Mas eu não fiz nada disso. Eu apenas mostrei a verdade que eles tentaram esconder. Mostrei as palavras que eles mesmos escreveram, os planos que eles mesmos fizeram, as ações que eles mesmos escolheram. A dor que eles sentiram não foi causada por mim, foi causada pelas próprias escolhas. Eu só acendi a luz para que todo mundo visse o que estava acontecendo no escuro. E quanto a ter resolvido de forma privada, isso seria conveniente para eles, não para mim. Eles estavam me destruindo publicamente no ambiente de trabalho, plantando mentiras sobre mim, roubando meu trabalho na frente de todo mundo. Por que a defesa deveria ser privada se o ataque foi público? Então, quando alguém me pergunta se eu me arrependo, se faria diferente se pudesse voltar no tempo, minha resposta é não. Não me arrependo nem um pouco. Faria tudo exatamente igual, porque aprendi que algumas traições não podem ser resolvidas com conversas maduras e perdão generoso. Algumas traições são tão profundas, tão calculadas, tão cruéis, que a única resposta possível é a consequência proporcional. E consequência não é sobre vingança, não é sobre fazer o outro sofrer pelo prazer de ver sofrimento. Consequência é sobre justiça, é sobre garantir que quem tentou te destruir não consiga, é sobre se proteger e se reerguer, é sobre mostrar que você não é a vítima passiva que eles acharam que você era. Aprendi também que reconstrução não acontece de uma hora para outra. Não é como nos filmes, onde a pessoa tem uma revelação, faz um discurso poderoso, e na cena seguinte está completamente curada e feliz. Reconstrução é um processo longo, cansativo, cheio de altos e baixos. Tem dias que você acorda se sentindo invencível, pronta para conquistar o mundo. E tem dias que você acorda se sentindo quebrada de novo, duvidando de tudo, se perguntando se algum dia vai conseguir confiar em alguém novamente. O segredo que aprendi é que você não precisa estar perfeita para estar progredindo. Você só precisa estar tentando. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma pessoa diferente daquela que era há um ano. Não apenas na aparência, embora eu tenha mudado o corte de cabelo, tenha voltado a me cuidar de um jeito que faço por mim e não para agradar ninguém, mas principalmente nos olhos. Tem uma firmeza ali que não tinha antes,
Uma confiança que não vem de arrogância, mas de saber que eu sou capaz de me defender, de me reerguer, de sobreviver às piores coisas e sair mais forte do outro lado. Tem também uma tristeza, não vou mentir, uma marca que a traição deixa e que talvez nunca saia completamente. Mas é uma tristeza que convivo, que não me paralisa, que me lembra de ter cuidado, mas não de ter medo. Comecei a sair com alguém recentemente. Conheci o Rafael num evento de trabalho, ele é da área de design, completamente diferente do Thiago em todos os sentidos. É quieto, observador, respeita meu espaço, não tenta me apressar nem me pressiona pra nada. Quando contei minha história pra ele de forma resumida, ele não ficou com pena, nem ficou assustado. Só disse que entendia porque eu era cuidadosa, que ia respeitar meu tempo e que quando eu estivesse pronta, a gente via aonde aquilo podia ir. Não sei ainda se vai dar em algo sério, e tudo bem não saber. Pela primeira vez na vida, não estou com pressa. Não estou tentando encaixar alguém na minha vida só pra não ficar sozinha. Estou deixando as coisas acontecerem naturalmente ou não acontecerem, e ambas as opções estão bem. A relação com minha família melhorou muito. Meus pais, que sempre foram mais reservados e nunca se meteram muito no meu casamento, ficaram chocados quando souberam de tudo. Minha mãe chorou. Disse que se sentia culpada por não ter percebido que eu estava sofrendo. Expliquei pra ela que eu mesma não tinha percebido durante muito tempo, que manipulação emocional é assim mesmo, devagar, silenciosa, e que ninguém tinha culpa além do Thiago e da Camila. Hoje eu visito meus pais com mais frequência. A gente almoça junto todo domingo. E eu sinto que estou reconectando com raízes que eu tinha meio que abandonado quando me casei. Meu irmão, que mora em outro estado, ligou depois que soube e ficou horas no telefone comigo, deixando eu desabafar, e no final disse que estava orgulhoso da minha coragem. Ouvir isso dele, que sempre foi mais fechado com emoções, significou muito. Escrevo tudo isso agora não porque quero que sintam pena de mim, porque não quero pena de ninguém. Escrevo porque sei que tem muita gente passando por situações parecidas nesse exato momento. Tem gente sendo traída e não sabendo. Tem gente desconfiando, mas sem coragem de confirmar. Tem gente que já confirmou e não sabe o que fazer. E eu quero que essas pessoas saibam que é possível se defender. É possível se reerguer. É possível transformar a pior experiência da sua vida em um recomeço. Não é fácil, não é rápido, não é sem dor. Mas é possível. Se você está lendo isso e se identificou com alguma parte da minha história, eu quero te dizer algumas coisas. Primeira, não é culpa sua. Não importa o que te digam, não importa como tentem jogar a responsabilidade em você. Traição é uma escolha que a outra pessoa faz, não uma consequência das suas falhas. Segunda, você tem mais força do que imagina. Mesmo nos momentos em que se sente completamente quebrada, existe um núcleo de força dentro de você esperando ser acionado. Terceira, documente tudo. Se você desconfia de algo, guarde provas, tire prints com datas visíveis, salve e-mails, anote conversas. Não porque você é paranoica, mas porque se chegar o momento de se defender, você vai precisar de mais do que sua palavra. E quarta, procure ajuda profissional. Advogado se a situação envolver bens ou questões legais, terapeuta porque você vai precisar de apoio emocional para processar tudo, e pessoas de confiança porque atravessar isso sozinha é muito mais difícil. E para quem está lendo e acha que eu exagerei, que fui longe demais, que devia ter perdoado e seguido em frente, eu respeito sua opinião, mas discordo completamente. Perdão é uma escolha pessoal, e ninguém é obrigado a perdoar quem te machucou profundamente. Perdão não pode ser imposto, não pode ser esperado, e definitivamente não pode vir antes que a pessoa tenha processado a dor e se curado minimamente. Além disso, perdoar não significa esquecer, não significa permitir que a pessoa volte para sua vida, não significa abrir mão de consequências justas. Você pode perdoar alguém e ainda assim nunca mais querer ver essa pessoa, ainda assim processar, ainda assim expor o que foi feito. Perdão é sobre libertar você mesma do peso da raiva, não sobre liberar o outro das consequências das ações dele. Olhando para trás agora, consigo ver sinais que ignorei durante anos. O jeito que Thiago sempre desviava o olhar quando mentia, como Camila sempre fazia comentários sobre meu relacionamento mesmo quando eu não pedia opinião, como os dois sempre arranjavam desculpas para estarem sozinhos, como as viagens de trabalho deles sempre coincidiam. Na época eu ignorava porque confiava, porque amor e amizade para mim significavam dar o benefício da dúvida, significavam acreditar no melhor das pessoas. Hoje aprendi que confiança não significa ingenuidade, que você pode amar alguém e ainda assim estar atenta, que intuição normalmente está certa quando algo parece errado.
Aprendi a ouvir aquela voz dentro de mim que diz, cuidado, em vez de silenciá-la com desculpas e racionalizações. Tem uma frase que minha terapeuta disse numa das sessões que ficou marcada em mim. Ela disse, Beatriz, você não falhou em perceber a traição mais cedo. Eles falharam em ser pessoas dignas da sua confiança. Teve um tempo em que eu me culpava por ter sido cega, por não ter visto os sinais, por ter acreditado nas mentiras. Mas a verdade é que o problema nunca foi minha capacidade de perceber. O problema foi a capacidade deles de enganar. E isso é neles, não em mim. Hoje, sentada aqui na varanda da minha casa, tomando um chá, ouvindo os sons da noite, consigo finalmente respirar em paz. Não é uma paz perfeita. Não é uma felicidade de conto de fadas. É uma paz conquistada, construída tijolo por tijolo em cima dos escombros de tudo que foi destruído. É a paz de saber que eu me defendi, que não deixei barato, que não aceitei ser descartada silenciosamente. É a paz de saber que reconstruí minha vida nos meus próprios termos, sem pressa, sem precisar de validação de ninguém. É a paz de acordar de manhã e não ter que fingir, não ter que duvidar, não ter que checar celular escondido procurando por mentiras. E se alguém me perguntar qual foi a maior lição que aprendi com tudo isso, eu diria que foi essa. Traições não pedem perdão, pedem consequência. E consequência, quando é justa, quando é proporcional, quando é baseada em verdade, não é vingança. É justiça, é dignidade. É o ato de se recusar a ser destruída silenciosamente. É olhar para a pessoa que tentou te quebrar e dizer, você escolheu me machucar, agora vai escolher viver com o resultado. E então você vira as costas, ergue a cabeça e reconstrói sua vida de um jeito que prova que quem cai pode sim levantar mais forte, mais sábia, mais inteira do que nunca foi. Então fica aqui minha história, minha verdade, minha jornada de dor transformada em força. E fica também minha pergunta para você que chegou até aqui. Se fosse você no meu lugar, o que teria feito diferente? Teria confrontado logo ou reunido provas primeiro? Teria exposto publicamente ou resolvido em particular? E mais importante, você acredita que pessoas que traem, mentem e conspiram contra quem confia nelas merecem segunda chance ou merecem exatamente o que plantaram? Pensa nisso, porque a resposta diz muito sobre quem você é e sobre o que você aceita na sua própria vida.